Em Salmos 139, nós temos um Deus que diz que Ele nos sonda e nos conhece. Então, ainda que eu tenha um carro popular, ou ainda que eu tenha uma casa própria, casa na praia, o Deus que me conhece, o Deus que sabe aquilo que ninguém sabe, isso sim traz o valor das pessoas. Se eu souber quem eu sou em Deus, o valor que eu tenho para esse Deus criador, esse Deus maravilhoso que fez todas as coisas e me fez, então eu acredito que eu não vou me preocupar muito com esse ibope que as pessoas fazem da minha pessoa. E até se o meu carro é um carro popular, né, um carrão, eu não vou me preocupar com isso. Porque eu posso ter um carro popular ou um carrão e saber quem eu sou. E às vezes muitas pessoas que têm poder aquisitivos melhores, elas não sabem, elas não se valorizam. E aí, nesse Salmo 139, onde a gente rebusca esse amor desse Deus que nos fez e nos formou e que sabe o íntimo da gente, faz a gente se sentir mais seguro, mais feliz. Então, e aí a gente se reporta para a cruz, onde Deus deu o seu próprio Filho, e ali o nosso valor é o valor de uma vida que se entregou, é o valor de uma vida que a gente reconhece que nele a gente pode todas as coisas. Então a gente consegue caminhar não preocupado com o material, ainda que seja importante, né, gente? Que a gente vive nessa sociedade, a gente sabe que é importante. Mas se eu sei quem eu sou em Cristo, quem eu sou nesse que me formou, eu acho que eu tiro essa tonelada das costas de me preocupar com a minha aparência e com os meus valores materiais. Esse tempo é um tempo marcado, né, pela coisificação das pessoas, sim, e a personalização das coisas. Sim. Ou seja, valoriza-se muito as coisas em detrimento do valor que a pessoa humana tem. Não é? Então, alguém ele é julgado pela quantidade de bens que possui. E aí, nós lembramos de uma frase clássica, dita pelos evangélicos sobretudo, que é: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não é? Muito embora não haja um versículo na Bíblia que diga literalmente isso, a ideia está na Bíblia, né? Na parábola que Jesus contou, quando há a pergunta, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, uma vida ela vale mais do que o mundo inteiro, não no sentido de que ela vale mais do que outras vidas, mas do que uma vida só vale mais do que qualquer coisa, do que qualquer objeto. Essa é a ideia do valor de Deus para a vida humana. E quando os próprios evangélicos não sabem o valor de uma pessoa? Eles dizem, mas não sabem o valor, não é? Porque a André tocou num ponto que me chamou a atenção, que é a questão das pessoas não se conhecerem. Diz lá, ela citou o Salmo 139, que Deus nos conhece. Será que as pessoas se conhecem? Será que as próprias pessoas que leem a Bíblia, elas sabem o valor que elas têm? Porque o que nós estamos vendo, pelo menos eu acho que eu estou vendo isso, eu não sei se eu estou vendo errado, a igreja se valorizando ou comparando o seu valor com as coisas do mundo. E aí as pessoas do mundo já estão perdidas querendo saber qual é o seu valor. Quem poderia dizer, olha, o seu valor é esse aqui, e mostrar o padrão bíblico? Está perdido, muitas pessoas estão querendo se valorizar de acordo com as coisas do mundo. Não é? As pessoas da igreja, muitas vezes, elas agem como se elas estivessem querendo dizer para os outros, olha, meu valor é esse aqui, ó, esse é meu valor. Em outras palavras, eu me vendo, você me compra, portanto, vamos dizer assim, entende? Eu quero ter o melhor carro, porque a ideia que se vende hoje muito dentro esse evangelho, né, dessa ideia de prosperidade, como a gente está vendo muito falar aí, traz essa influência na igreja, né? Para você ser valorizado, crente, cristão, você tem que ter um carro importado, você tem que ter isso, você tem que vencer, mas de uma perspectiva que não é a perspectiva bíblica, porque na Bíblia a gente sabe que para você ganhar você tem que perder. Nosso Deus ele é assim, para ganhar você tem que perder, para receber você tem que dar. Se eu estiver falando qualquer besteira aqui, os irmãos podem me corrigir,
né? Então, quando há uma crise, não seria essa crise de identidade, né, das pessoas não saberem? A gente estava gravando um outro programa há poucos dias e a gente falou exatamente sobre essa crise também de identidade. Será que não há essa crise de identidade dentro da própria igreja? Porque será que a igreja sabe o valor dela de verdade? Pastor Josué. Mas quando a gente pensa assim, quando você faz essa pergunta à própria pessoa, talvez ela não saiba responder o quanto ela vale. Ela não sabe se valorizar a si mesma perante Deus, perante a sociedade. Talvez esse parâmetro que se coloca para ela, que ela tem que ter um bem, que ela tem que ser bem-sucedida na vida, é o parâmetro que ela olha para poder perceber que ela vai ser valorizada pelo que ela tem. E a gente percebe isso na própria palavra. Quando o profeta Samuel chega para escolher um sucessor lá de Saul, ele começa a olhar a aparência. Ele começa a olhar a postura que o cara tinha com a altura. E todo mundo em volta estava olhando a aparência. Estava olhando a aparência. De repente, Deus fala, não é esse. Ele fala, tem mais alguém? O próprio pai, ele fala assim, ó, tem um que, na linguagem desse a gente trouxesse para hoje, essa não é de tem um tanto peso como esses que estão aqui. Os meus melhores estão aqui. O inferior está lá no campo. Então busca ele. Quando ele chega, Deus fala, é esse. Aí Deus revela, fala assim, olha, você vê a aparência, o que está por fora, mas eu olho o que é o coração do homem. Então, às vezes, a gente olha essa aparência por fora, a posição social da pessoa. Tanto é que você vê no decorrer da Bíblia, até nas escolhas que Deus faz, ele não olha essa posição social. Ele ama as pessoas de uma maneira intensa. Ele olha para as pessoas com um amor de ternura. E você pega quando Jonas, o Senhor dá uma ordem a Jonas a ir a Nínive. Jonas deseja não ir, porque ele sabia quem que eram os ninivitas. E ele não queria ir de jeito nenhum. Mas depois de toda a história ocorrida, no final do capítulo, Deus fala para Jonas, Jonas, você acha que eu não teria misericórdia? O meu amor é tão intenso por essas almas, que são mais de 120 mil almas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda. O meu amor, então você vê que o amor que Deus olha para as pessoas é diferente. Então ele quer que essa intensidade que a igreja em Cristo Jesus ela tenha, é olhar com o mesmo olhar de Jesus Cristo. Diferente se a pessoa tem ou não, se é amiga ou não. Ou seja, ela quer que essa mudança que a igreja vem para proporcionar na sociedade. Sim, fala, André. Então, é tão maravilhoso nós estarmos aqui. E claro que a produção deve ter escolhido, né? E escolheu muito bem a banda aqui com essa canção. Porque tem tudo a ver com o que o pastor trouxe da palavra. Tem tudo a ver com o nosso tema, no sentido de amor. Até as pessoas que estão dentro da igreja, a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, muitos de nós estamos dentro da igreja sem sabermos qual é o nosso valor, ou com esse discernimento para entendermos o outro, porque nos falta esse Deus que é amor. A palavra de Deus diz que ele é amor, né? Uhum. Então, na verdade, às vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas não estão mergulhados e não conhecem esse Deus de amor. E aí, indo para a sociedade, quando a gente encontra pessoas que supervalorizam o material, o exterior, a gente percebe que nós, como igreja, como essa fonte que leva ao caminho, à verdade e à vida, essa sociedade precisa saber desse amor. E quantos de nós aqui, às vezes nas férias, agora mesmo, né, todo mundo voltou de férias, ou quando podemos adquirir um carro, às vezes a gente fica em busca daquele sonho e aquilo acontece. E aí depois passa, porque a gente tem essa sede sempre de algo a mais. Uhum. Então, na verdade, pastor, eu acho que quem está em casa, quem nos ouve, né, precisa entender que por mais que ela tenha, ou por mais que ela não consiga enxergar quem ela precisa voltar o coração, a mente, a vida dela para conhecer o Senhor. E aí fica fácil ela se valorizar e não se preocupar em querer ter, ou achar que as pessoas precisam sempre estar aplaudindo ou supervalorizando, porque ela já sabe quem ela é. E só para também trazer esse debate gostoso aqui, hoje o nosso tema ele não pode acabar e as pessoas vão achar, não, foi um bom programa, mas nós precisamos encorajar a igreja e a sociedade, de uma forma geral, a se importar com o outro.
E tendo ou não tendo, da gente olhar no olho da pessoa e perguntar como é que você está. Porque às vezes essa pessoa que tem ou a que não tem, porque independe, nós precisamos olhar mais nos olhos das pessoas, precisamos caminhar mais com as pessoas. E aí eu acho que a gente consegue passar esse amor, conseguimos assim valorizar a pessoa. Às vezes a gente vai para uma clínica, né, médica, e o médico só nos atende e cumprir o papel dele, né? E quando você é gentil para perguntar ou para agradecer, ele até se surpreende. Sim. Porque as pessoas não estão acostumadas em serem ouvidas, mas não só ouvidas, mas as pessoas não estão mais acostumadas com gentilezas, com carinho. É verdade. Você tocou num ponto que essa é uma pergunta que eu iria fazer, eu já vou aproveitar e vou colocar, que são os atos de amor. A gente não tem visto tantos atos de amor, ou tantos atos de valorização do outro, já que a gente está falando do valor. Né? A gente não vê atitudes de valorização para com o outro, em coisas pequenas. Eu não estou falando assim de você pegar uma quantidade de dinheiro e dar para o outro, não é isso, para falar assim, eu amo você. Mas atitudes de gentileza, atitudes simples, porque quando você quer mostrar o verdadeiro valor das pessoas, você tem que agir com simplicidade. Não é? Quando você pensa no que Deus fez, o ato que Jesus fez foi um grande ato para provar o valor das pessoas para Ele, ainda que o ser humano, teoricamente, não valia nada por causa do pecado, não é? E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Agora você imagina o seguinte, se uma coisa gera um lucro, entre aspas, que é um lucro ruim, porque a morte é algo ruim, a morte é algo ruim, tá certo? Então, ninguém quer receber a morte como pagamento. Se a morte é algo ruim, foi dada como pagamento para a atitude humana, então isso prova que o valor que o ser humano tinha era um valor de morte. Era um valor que não valia nada. Pode morrer, que não faz diferença nenhuma. E aí Jesus vem e mostra que o homem para ele valia, o ser humano para ele valia muito, tanto que ele queria morrer no lugar do homem. Ou seja, Jesus queria receber aquele salário de morte para mostrar para o homem, olha, eu vou receber o salário ruim que seria para você receber o salário de vida que eu tenho para você. Ou seja, a morte é o salário do pecado, mas o salário de Deus é a vida é a abundância. Né? Então, quando você vê exatamente isso, você vê a atitude simples, mas grandiosa que Jesus fez. Não foi nada assim, né? Não fez nenhuma firula, foi atitude simples. Nós não estamos vendo atitude simples dentro dos nossos relacionamentos no dia a dia. Né? As pessoas não agem, por exemplo, se num ambiente entra uma pessoa muito bem vestida, ela será muito bem recebida. Mas se entra uma pessoa mal vestida, mal ela vai ter um lugar para sentar. É verdade. Né? São atitudes pequenas que mostram se aquela pessoa tem valor ou não. Né? Então eu vejo que é uma questão de mentalidade que foi disseminada. Verdade. Jesus é extraordinário, né? E quando André falava, me lembrei de uma passagem bíblica de um doutor da lei que chega certa vez para Jesus e pergunta, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então mostra para ele e pergunta se ele conhecia a lei. Ele diz, conheço. E então reduz os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, eu só tenho condições de ter esse olhar para o outro na medida que eu tenho um olhar para mim mesmo, em que eu valorizo a minha própria vida. E aquele doutor da lei, então, para se desculpar, ele pergunta a Jesus assim, e quem é o meu próximo? E Jesus conta aquela história daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, machucado e ficou quase morto. Passa por ali tanto o levita, o músico, né, quanto o pastor, o sacerdote. E ambos, diz a Bíblia, passam de largo. Quem socorre aquele homem? O samaritano. Quem tem esse olhar para o homem? O samaritano. E aí, a igreja, como disse a André, ela precisa ver primeiro o seu valor, cada pessoa, para que ela consiga ver o outro. Quantas vezes, literalmente, até indo para a igreja, nós vemos as pessoas caídas e passamos de largo, passamos por cima. Né?
Há um escritor chamado Peter Singer, e ele fala no livro Quanto Custa Salvar uma Vida? Há, segundo ele, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no mundo abaixo da linha da miséria, por exemplo, que são pessoas que vivem com menos de R$ 2,20 por dia. E isso nos faz, como Igreja do Senhor Jesus, pensar e traz a necessidade de estarmos alerta para valorizar a nossa vida, esse valor que o próprio Deus deu à nossa vida, entregando o seu Filho Jesus, mas para valorizarmos a sociedade que está decaída, né, que precisa de uma ação da igreja.